Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Volume 5. Capítulo 5, Desatento. Então, e daí? Você está me dizendo que você estava trocando cartas com Clarice e Deirdre também. Estávamos na capital de Oxford, desfrutando tranquilamente de um chá na propriedade Redgrave. Era um momento tão indulgente que eu realmente me sentia como verdadeira nobreza, o que foi o motivo de cometer o erro de baixar minha guarda. Sim. Angie estava sentada na minha frente com uma expressão vazia, enquanto Lívia, sentada ao lado dela, sorria de forma agradável o bastante. Senhor Lyon, você também enviou cartas para a rainha? Perguntou Lívia. Eu me lembro de você nos pedindo para entregá-la. Com certeza. Isso mesmo, eu havia pedido às minhas noivas para entregar uma carta que eu havia escrito para outra mulher pela qual eu estava interessado. Não era preciso ser um gênio para identificar a estupidez nessa estratégia. Infelizmente, nosso pequeno chá havia sido bastante agradável até aquele momento. Eu havia assumido que não havia mais motivo para preocupação, já que eu havia resolvido o mal-entendido que levou Angie e Lívia a correrem para a República para me confrontar em primeiro lugar. Assim, sendo o idiota que sou, eu falei demais. Caramba, eu disse, vocês não sabem o quão apavorado eu estava, pensando no que eu poderia ter feito desta vez para deixar vocês tão bravas. Eu sou um idiota. Um imbecil completo. Eu pensei assim que percebi meu erro. Eu olhei suplicante para Luxon. Ele captou minha dica e se inseriu na conversa. Receio que vocês, garotas, tenham subestimado muito o meu mestre. Ele ainda nem começou a responder por suas inúmeras ofensas, muitas das quais vocês ainda não descobrirão. Se os olhares delas já estavam frios antes, agora estavam bem abaixo do congelamento. Eu segurei meu companheiro robô com as duas mãos e aproximei meu rosto do dele. Qual é o seu problema, hein? Fala logo. Por que você me detesta tanto? Essa é a parte em que você deveria se comunicar telepaticamente comigo e me defender. Mestre, acredito que você tem muito a refletir. Talvez seja a hora de enfrentar os crimes que você cometeu, incluindo aqueles que ainda não foram mencionados nesta conversa. Embora eu esteja certo de que você ainda é inconsciente de muitas dessas transgressões. Que transgressões você está falando mesmo? O fato de você não conseguir se defender é precisamente o problema. Além disso, sou tão rigoroso com você apenas por seu próprio bem. Você não vê quanto me importo com você. Isso é uma grande mentira, se já ouvi uma. Eu não estava ansiando por amor rigoroso de uma IA. Se algo, eu queria que ele me mimasse mais. Além disso, o que eu realmente precisava agora era de uma desculpa improvisada para me tirar dessa confusão. Bem então, Lyon, acho que é hora de você nos contar tudo, disse Angie. Isso inclui essas supostas transgressões suas, bem como tudo o que aconteceu antes de você retornar da República. Lívia se agarrou ao meu braço. Senhor Lyon, embora você possa não estar ciente, estamos ambas muito ocupadas. Sim, elas estavam, ou pelo menos deveriam estar. Angie estava liderando os alunos do segundo ano, enquanto Lívia cuidava dos alunos bolsistas. Elas, sem dúvida, tinham uma lista de outras questões para resolver durante as férias de verão. Mas, continuou Lívia, nós concluímos quase todo o trabalho que tínhamos para fazer durante a primeira metade das férias, para podermos visitar você. Isso significa que você não precisa se preocupar, temos todo o tempo do mundo para passar com você. Nossa, isso é incrível. Acho que vocês já terminaram o dever de casa de verão também. Eu era do tipo que procrastinava e fazia todo o meu dever de casa no último minuto. Era apenas da natureza humana querer testar os limites das próprias habilidades, afinal. Angie e Lívia, no entanto, não eram nada parecidas comigo. Fique tranquilo, eu já terminei quase todo o meu, disse Angie. Lívia concordou.
Sim, também terminei tudo o que pude. Incrível! Eu nem comecei o dever de casa que me deram em Alzir. Eu sorri. Vocês duas nunca deixam de impressionar. Vou ter que preparar folhas de chá ainda melhores para vocês. Angie sorriu. Não precisa se preocupar conosco. Seremos casadas no futuro, lembra? Estamos felizes em beber qualquer chá que você preparar, independentemente do preço. Suas palavras eram cativantes, mas parecia haver uma mensagem subjacente: não vamos deixar você escapar de nós. Sua atitude deixou claro também que ela não toleraria que eu mudasse de assunto para distraí-las. Infelizmente, Lívia parecia estar na mesma página. Concordo, ela disse. É por isso que gostaríamos que você nos contasse sobre essas outras ofensas. Bem, e agora? Havia muitas ofensas para listar. Eu nem sabia por onde começar. Uma empregada espiou a festa do chá. Aqui na propriedade Redgrave, muitos servos cuidavam de Angie. A maioria deles vinha de casas nobres e havia recebido educação na academia. Algumas filhas aristocráticas de condados, viscondados ou baronatos também estavam entre eles. No entanto, após a guerra com o antigo Principado de Fanos, a maioria das casas que havia traído o ducado foi punida. O mesmo aconteceu com suas filhas e filhos que viraram as costas para Angie. Devido a isso, o número de criadas de alto escalão na propriedade Redgrave havia diminuído consideravelmente. Uma das criadas de alto escalão remanescentes chamava-se Cordelia Foreston, e ela cuidava de Angie desde que ela era pequena. Cordelia tinha atualmente 24 anos. Ela havia trabalhado na propriedade do duque desde jovem, aprendendo a etiqueta adequada da alta classe no processo. Devido à diferença de idade entre ela e Angie, ela não pôde frequentar a academia com sua senhora e se tornar uma membro adequada de seu séquito, mas elas se conheciam há anos, mesmo assim. No momento, Cordelia estava observando Angie e seus convidados, com o rosto desprovido de emoção. Esse homem, sussurrou ela. Eu não consigo acreditar que ele tentaria se envolver com outra mulher, estrangeira ou não, quando tem Lady Angélica ao seu lado. As outras criadas trocaram olhares preocupados. Lady Cordelia, por favor, acalme-se. O rosto normalmente impassível de Cordelia se contorceu, dando-lhe a aparência de um demônio enfurecido. Como você espera que eu me acalme? Você nem percebeu o tratamento horrível que Nossa Senhora sofreu por causa daquela bruxa Mary. Ela roubou aquele príncipe idiota de Lady Angélica e a humilhou em público. Bem, você não acha que chamá-lo de príncipe idiota é um pouco, ok? Não, esquece. Uma das criadas tentou repreender Cordelia, mas a fúria desta era tão intimidadora que ela mudou de ideia no meio do caminho. Certamente ele percebeu que a senhora estava preocupada com a possibilidade de ele ser infiel. E mesmo assim, ele a traiu. Ouvi dizer que ele na verdade não traiu. A questão é que ele fez qualquer coisa para fazê-la duvidar dele desde o início. No ano anterior, Julius havia rompido seu noivado com Angie. Sua justificativa havia sido tão injustificável quanto o próprio ato, e o desagrado da casa Redgrave pela família real só aumentou. Cordelia estava especialmente frustrada porque o próprio séquito de Angie havia traído sua senhora. Todos próximos da senhora viraram as costas para ela. Você sabe o quão deprimida ela estava. Supostamente Leon estava ciente, mas imediatamente após o noivado deles, ele estava se divertindo com outras mulheres. Não vou deixá-lo escapar impune. As outras criadas achavam que ela estava exagerando, mas Cordelia lhes lembrou o quão terrivelmente Angie havia sofrido apenas um ano atrás, o que despertou sua raiva contra Leon. Dito isso, Cordelia achava melhor pensar em alguma maneira de conter as afeições volúveis de Leon. Eles deveriam enviar alguém para ficar de olho nele enquanto estiver no exterior, disse ela. Nesse mesmo momento, Leon estava inadvertidamente causando problemas em outro lugar, na propriedade de sua própria família. Nix, que havia se formado na academia, estava morando em casa,
treinando para se tornar o próximo Lorde Regional. Mas naquele momento, ele estava em pânico. Pai, você tem certeza de que podemos simplesmente deixar as coisas como estão? Leon é uma bomba relógio. Não dá para saber o que ele fará em seguida. Balcus estava suando frio. Se a história de Leon sobre a República fosse verdadeira, ele havia arrumado uma briga com uma das famílias mais poderosas de lá. Como se isso não bastasse. Eu devo um pedido de desculpas ao Duque Redgrave e sua família pelo comportamento de Leon. Leon também estava sendo suspeito de traição. Ele negou as acusações, e Angie e Lívia pareciam estar dispostas a acreditar nele, mas isso não aliviava as preocupações de Nix. Afinal, estávamos falando de Leon. Nix sentia como se estivesse enlouquecendo. Na verdade, eu não acho que Leon trairia, ele esclareceu. Mas ele é muito incompetente quando se trata de lidar com mulheres. Balcus lançou um olhar gélido para o filho. Como se você fosse melhor. Você se formou, mas ainda não encontrou ninguém para se casar. Meu caso é muito diferente, saiba disso. Além disso, eu achei que meu irmão mais velho, quer dizer, Rutart, seria o herdeiro. Nunca imaginei que ele não fosse seu filho de verdade. Nix, admitidamente, tinha suas próprias circunstâncias excepcionais. De qualquer forma, vamos nos manter focados, disse Nix. A questão é que eu não acredito que Leon trairia. Quero dizer isso. Mas ele tem o estranho hábito de fazer as mulheres se apaixonarem por ele. Não sei o que é, mas um certo tipo de mulher é atraído por ele como uma abelha por uma flor realmente estranha. Angie e Lívia não eram as únicas, ele também tinha se aproximado de Clarice e Deirdre. Balcus cobriu o rosto com as mãos. Não fale sobre isso. Nem quero pensar nisso. O ministro Bernard continua me perguntando o que eu acho da filha dele como possível par para o Leon. Estamos falando de um ministro aqui, não de algum barão do interior. A diferença de status entre Balcus e Bernard era como a diferença entre a terra e o céu, e era exatamente por isso que ele estava perdido quando se tratava de responder às insinuações de noivado do ministro. Ao contrário de Bernard, os Bartyforts eram um baronato do interior. Pai, se Leon fizer a mesma coisa na República, o que faremos então? Se ele conquistar alguma nobre de alta patente, não acha que isso trará grandes problemas para nós? Além disso, Leon é um homem. Não é impossível que ele realmente traia em algum momento. E se ele fizesse isso, não havia como saber como a Casa Redgrave escolheria responder. Nesse ponto, Nix e Balcus teriam que implorar por perdão e admitir sua falha como membros da família em manter Leon em um padrão mais alto. Enquanto os dois homens lamentavam, a mãe de Leon, Luz, entrou na sala. O que vocês dois estão lamentando aqui? Balcus levantou o rosto. Chame isso de lamentação se quiser, mas isso é um dilema sério. Nesse caso, por que não enviamos alguém com Leon para ficar de olho nele? O que você quer dizer com isso? Perguntou Balcus, inclinando a cabeça confuso. A empregada deles, Ilmeria, entrou na sala. Apesar da idade avançada, ela ainda parecia uma jovem garota. Como uma elfa, ela era muito mais velha do que qualquer pessoa na sala, e seus seios eram volumosos. Apenas por causa de sua aparência e comportamento inocente, os outros a tratavam como se ela fosse mais nova. Bem, eu gostaria de me voluntariar, ela disse. Nix franziu a testa. Eu reconheço o quanto a senhorita Ilmeria é esforçada, mas estamos falando de enviar alguém para monitorar o Leon aqui. Não sei se ela está realmente apta para a tarefa, Ouch. Luz deu um tapa na cabeça dele e sussurrou, seu idiota. O filho dela está atualmente em Alzer, não é? Ela sempre fica tão preocupada com ele. Parte da razão para enviá-la seria cuidar de Leon, mas parte disso seria permitir que ela visite seu filho. A compreensão surgiu no rosto de Nix. Luz estava se referindo a Kylo, o único filho de Ilmeria. Atualmente, ele estava servindo Mari, então os dois estavam vivendo separados. Oh, então é isso?
Ok, entendi. Então vamos fazer isso. Enviaremos a senhorita Ilmeria junto com o navio de Lyon. Balcus assentiu. Eles tinham boas intenções, os três apenas queriam dar a Ilmeria a oportunidade de trabalhar em algum lugar onde ela pudesse passar tempo com seu filho. Porém, o caminho para o inferno é pavimentado com boas intenções. Antes de voltar para Alzer, fizemos uma parada na casa dos meus pais. Foi lá que me despedi de Angie e Lívia. Era hora de voltar à minha vida de estudos no exterior. Caramba, perdi minhas férias inteiras conversando sobre relacionamentos. Eu pensei que seria capaz de passar meu tempo tranquilamente quando voltássemos para Oxford, mas, em vez disso, passei dias discutindo nossos planos para o futuro. Luxon resmungou. Mestre, considerando sua posição, você foi realmente ingênuo o suficiente para pensar que poderia apenas aproveitar suas férias. Oxford e Alzer estão passando por uma fase de transição ao tentarem estabelecer a diplomacia, mas isso só parece pacífico na superfície. Suspeito que ambos os países estejam extremamente ocupados. E, subjacente a tudo isso, esse jogo Otome, como você gosta de chamar, está entrando em sua própria fase crítica, não é? Eu entendo tudo isso. Mas às vezes eu também preciso de um respiro, sabe? Acredito que você já teve mais do que um respiro. Eu entendi que estávamos em uma fase crítica, certo? Ainda precisávamos encontrar um parceiro para Noelle. Se não encontrássemos, o mundo inteiro estaria em perigo. O último chefe do segundo jogo deveria ser o Lord Alberg quando ele manipula a árvore sagrada, certo? Nesse ponto, a tal árvore se tornaria um monstro enlouquecido. Me dê um tempo. Na pior das hipóteses, Luxon provavelmente poderia lidar com as consequências, mas a República estaria em apuros se perdessem sua árvore. Ela havia proporcionado a eles a riqueza abundante que eles desfrutavam atualmente. Eles estariam em uma posição difícil sem ela, para dizer o mínimo. De acordo com Marie, o broto da árvore sagrada era suposto renascer o país de novo, mas não sabíamos se isso significava que era capaz das mesmas proezas da árvore sagrada atual. No entanto, o broto da árvore sagrada, Daisy, isso era difícil de pronunciar, eu só chamaria de Sapir, precisava de uma sacerdotisa para alcançar todo o seu potencial. Noelle tinha que se tornar a sacerdotisa e escolher um guardião para protegê-la e a Sapir, ou teríamos o final ruim do jogo. Dito isso, eu olhei para as costas da minha mão direita. De qualquer forma, essa marca não vai desaparecer mesmo. Este é o selo do guardião, certo? Porque ele apareceu em mim. Parecia que Sapir havia me reconhecido como seu guardião. Normalmente, a sacerdotisa era a primeira a ser escolhida por um broto, e cabia a ela selecionar um guardião. No entanto, Luxon tinha uma visão diferente. Mestre, você sabe por que a árvore sagrada escolhe um guardião? Bem, se a própria palavra é alguma indicação, eu suponho que seja para protegê-la. Correto. E quem adquiriu este broto e o protegeu até agora? Suponho que tenha sido eu. Não vejo nada de estranho na escolha do broto em considerar você seu guardião legítimo. Mas e a sacerdotisa? Eu nunca entendi essa parte desde o começo. É realmente tão necessário para a sacerdotisa decidir quem deve ser o guardião? Eu entendo a lógica do broto escolher primeiro uma sacerdotisa, para melhorar sua compreensão dos humanos por meio dela, mas, nesse caso, o broto obviamente priorizou sua própria sobrevivência. Por algum motivo desconhecido, se o Sapir, ou qualquer outro broto da árvore sagrada, fosse deixado sozinho, ele murcharia e morreria. Arrancá-lo do chão e observá-lo de perto também não mudaria a situação. Simplesmente não cresceria, e a razão para isso era intrigante. Embora a árvore sagrada dê vida a esses brotos, ela também é responsável por matá-los, eu disse. Sim, parece bastante estranho que uma planta funcione dessa maneira. A fonte de energia da árvore sagrada era humana que permeava o ar. Não surpreendentemente,
Os nutrientes derivados da água ou do solo eram insuficientes para alimentar esses brotos. No entanto, mesmo que um único broto não pudesse extrair muito mana atmosférico de seu antecessor, a árvore sagrada se recusava a compartilhar qualquer recurso precioso com sua prole. Era quase como se estivesse tentando destruir os brotos. Para um broto, a coisa mais importante é garantir que ele tenha um mestre que garanta sua sobrevivência contínua. Não tenho dúvidas de que uma sacerdotisa vem em segundo lugar, eu disse. Então a realidade é diferente do jogo, concluí. De qualquer forma, o que devemos fazer agora? A sacerdotisa e o guardião deveriam ser amantes. Certo. Mas eu já tenho 2 noivas. Seria possível que Lívia ou Angie se tornem a sacerdotisa. Luxon girou seu olho de um lado para o outro, como se balançasse a cabeça. Ambas não possuem as qualidades necessárias para se tornarem a sacerdotisa. Você pesquisou sobre isso? Pesquisei. Suspeitei que, dependendo de como as coisas se desenrolassem, isso se tornaria uma informação vital. Embora eu não discordasse que era vital, algo nisso me incomodava. Você poderia ter me dito algo antes de começar a pesquisar, eu disse. É estranho você ir fazer isso sozinho. Bem, eu simplesmente fiz enquanto já estava conduzindo minha verificação periódica. No entanto, algo me parecia estranho. Tudo sempre parece estranho para você, mas tudo bem. Vou ouvir você. O que é? Em geral, existe uma hierarquia nas insígnias que a árvore sagrada atribui às pessoas. A mais poderosa é a insígnia do guardião, e logo abaixo está a insígnia da sacerdotisa. Sim, tudo bem. Em seguida, estão as insígnias concedidas àqueles que vêm das 6 grandes casas. A árvore sagrada prioriza a proteção oferecida àqueles que ocupam as posições mais altas. Nesse caso, algo está estranho em tudo isso. O que seria? Você não percebeu? Franzi a testa em confusão, o que só provocou o suspiro exasperado de Luxon. Ótimo. Agora ele está começando a me irritar. Revirei os olhos. Anda logo e diz logo. Se a casa Lespinace tinha tanto a insígnia do guardião quanto a insígnia da sacerdotisa, porque eles foram derrotados pela casa Halt, cujo poder das insígnias deveria ser insignificante em comparação? Agora eu finalmente entendi o que ele queria dizer. E sim, ele tinha um ponto. Por que a casa Lespinace caiu? Nem Marie nem Lélia mencionaram isso. Elas simplesmente trataram como uma parte natural da história do jogo. Talvez a casa Halt tenha inventado algum tipo de arma que não depende do poder da árvore sagrada, eu supus. A República não possui essa tecnologia. Não acredito que exista alguma arma ou técnica atualmente em existência que possa contrariar o poder das insígnias. Em Alzir, muitas armas eram alimentadas pela energia da árvore sagrada. A árvore cortaria seus recursos de qualquer pessoa que se opusesse à elite, pois priorizava a proteção daqueles no topo de sua hierarquia. Por extensão, a casa Lespinace deveria ter tido a mesma proteção à sua disposição. Eles poderiam ter usado o poder da árvore para contra-atacar. Independentemente de terem sido pegos de surpresa em um ataque repentino, não parecia possível que eles tivessem sido derrotados tão dramaticamente. No entanto, com base no que Lélia havia dito, eles tinham sido aniquilados sem muita resistência. Mestre, isso é apenas uma teoria, mas e se a casa Lespinace perdeu suas insígnias? Agora as coisas estavam ficando complicadas. Se eles não tivessem suas insígnias, talvez alguém as tivesse roubado. Ou elas simplesmente as perderam de alguma forma? Não, talvez. Você se lembra de como Pierre usava o poder da árvore sagrada para fazer o que quisesse? Eu perguntei. Talvez da mesma forma, a casa Halt usou métodos desonestos para minar a casa Lespinace. Não posso negar essa possibilidade, mas, na minha opinião, as chances disso são extremamente baixas. Se um método desse tipo existisse, as outras casas deveriam ter conhecimento dele. Além disso, outra coisa me parece estranha.
Todos na República sabem que a Casa Raut foi responsável pela queda da Casa Lespinasse. No entanto, apesar de seu envolvimento, Albergue continua ocupando a posição de presidente da Assembleia. O que significava que as outras casas, cientes do papel desempenhado pelos Rauts, ainda reconheciam sua autoridade. Isso só tornava toda essa situação ainda mais confusa. Luxon, por que você não me contou tudo isso antes? Eu queria consultar você sobre isso, mas o momento nunca foi adequado. Além disso, a discussão não era urgente naquele momento. Afinal, tudo isso é história. Não, acho que isso definitivamente se qualifica como urgente. Saber de tudo isso não muda nada, pelo menos não de maneira significativa. Você está tentando chegar ao fim desse jogo Otome, não está? Verdade. Saber a verdade do que aconteceu antes realmente não teria muito impacto em nossa trajetória. Eu balancei a cabeça. Ainda assim, me conte essas coisas. Se há uma razão para toda essa confusão, eu quero saber. Havia a possibilidade de estarmos operando com um mal-entendido, novamente. Foi o que tornou o último ano uma luta. Você realmente deseja saber os detalhes. Se você se identificar ainda mais com os Rauts do que já faz, será você quem sofrerá as consequências. Albergue morrerá no final, e sua casa cairá. Essa é a conclusão que você deseja. A memória da refeição que eu havia apreciado na propriedade Raut passou pela minha mente, e eu baixei o olhar. A voz de Luxon suavizou. Mestre, não há necessidade de você carregar os fardos de uma nação estrangeira. Não perca de vista aquilo que é mais importante. Eu me deixei cair no chão. O que exatamente eu devo fazer? O Enyor seguia de volta para a minha casa familiar. Enquanto eu me lamentava lá dentro, Lívia chamou por mim. Senhor Leon, estaremos chegando em breve. Ela veio verificar como eu estava, e a solidão em seu rosto era inconfundível. Teremos que nos separar novamente por um tempo, murmurou ela. De qualquer forma, o que é de errado? Você não parece muito animado. Oh, você consegue perceber? Para ser honesto, eu realmente não quero voltar. Dizem que lá é onde o coração está e tudo isso. Eu forcei um sorriso, mas o olhar sério nos olhos de Lívia me fez recuar. Ela baixou o olhar. Está acontecendo algo, na República. O quê? Por que você diz isso? Eu não havia dito uma palavra para ela sobre a situação do jogo de Otome. Não havia como ela ter percebido o que eu estava fazendo. Lívia levantou o queixo e olhou para mim. Você não foi para a República de Alzer porque algo está acontecendo lá. Não é nada disso. Sabe, estou apenas cuidando do Julius e seus amigos. A mentira escapou dos meus lábios, mas a expressão séria nos olhos de Lívia me fez recuar. Ela desviou o olhar. Há algo que você está escondendo de nós, não é? Eu virei o rosto. As coisas teriam sido muito mais fáceis se eu pudesse simplesmente admitir: sim, eu sou originalmente de um mundo diferente e reencarnei aqui. Este mundo é na verdade um jogo de Otome, e você é a protagonista original. Se alguém fosse suficientemente estúpido para dizer algo assim, eu manteria uma grande distância. Lívia não ficou irritada com o meu silêncio. Em vez disso, ela disse: não faço ideia do que você está tramando, mas tenho certeza de que deve ser algo importante. Lívia. Você é uma pessoa gentil. Lívia sorriu para mim, e o fardo em meus ombros de repente pareceu muito mais leve. Suspeito que haja algo que você sente que não pôde nos contar, então tenho apenas um favor a pedir. Por favor, não exagere. Eu hesitei sobre como responder, mas antes que eu pudesse, ela me abraçou gentilmente. Anja e eu vamos continuar nos esforçando, para que um dia você sinta que pode contar conosco. Espero que você aguente até lá. Eu não sei o que dizer. Fui tocado pelo abraço, mas de repente o aperto de Lívia se intensificou. E mais uma coisa. Angie pode não admitir, mas ela é sensível quando se trata de traição. Ah, sim. Certo. Isso foi um pouco estranho de ouvir.
Especialmente porque eu não tinha traído. Angie está preocupada, continuou Lívia. Então, por favor, não faça nada que a deixe triste. Eu sei. Eu não vou fazer isso. Era culpa de Marie que a traição fosse um assunto tão delicado para Angie. O fato de eu morar próximo a Marie deve ter tornado ainda mais difícil para Angie ficar tranquila. Eu deveria ter sido mais consciente disso. Lívia se afastou, sorrindo. Nós iremos visitar novamente na próxima longa pausa. Vamos aproveitar o tempo e fazer um passeio tranquilo. Pode deixar comigo. Vou pesquisar todos os lugares legais, eu disse, batendo no meu peito. Estou ansiosa por isso. Angie e Cordelia estavam naquele momento em outro cômodo a bordo do Einhorn. A primeira suspirou, com a expressão tensa. As palavras de seu irmão eram a causa de sua frustração. Seja compreensiva e deixe pra lá se ele tiver uma amante ou duas, né? Angie realmente estava ansiosa desde que soube que Leon estava morando com Marie, então ela mencionou que queria enviar alguém para ficar de olho nele. Seu pai e seu irmão concordaram que a situação era preocupante, e eles aprovaram a ideia de enviar alguém da propriedade Redgrave. Ao mesmo tempo, seu irmão mais velho, Gilbert, disse, embora eu concorde que Marie seja um problema, acho que você não deveria fazer um escândalo se ele se envolver com outra mulher. Assim como Leon, seu pai e irmão eram homens. Eles poderiam justificar um homem cometer um erro e trair. Apesar disso, eles concordaram em alertar Leon contra esse comportamento, mas pelo que parecia, Leon estava completamente alheio. Como filha de um aristocrata, Angie havia sido criada com a ideia de que um marido ter uma amante não era motivo para preocupação, mas seu coração o afundava ao pensar em realmente experimentar isso. Talvez eu não devesse ter mencionado isso para eles. Angie disse em voz alta. A pergunta era dirigida a Cordelia. Ela frequentemente cuidava de Angie e também era uma ótima criada, com uma educação respeitável. Como nobre, não vejo nada de errado em você consultar eles, mas como pessoa, como mulher, acho que você está justificada em não gostar da resposta deles. Angie estava discutindo isso com Cordelia em parte porque esta última seria enviada com Leon para a República. Seu pai e irmão queriam enviar uma mulher jovem e bonita, pois se Leon se envolvesse com ela, causaria menos problemas para sua família. Angie olhou para Cordelia. De qualquer forma, nunca pensei que você se ofereceria para essa tarefa. Quando eles elaboraram o plano, reuniram todas as criadas da casa que se encaixavam no perfil, momento em que Cordelia se apresentou para assumir o papel. Lady Angélica, eu não vou decepcionar você. Eu juro que vou ficar de olho no Conde Bartyford. Tudo bem. A paixão de Cordelia em cumprir sua missão tranquilizou Angie. Eu meio que esperava ter alguém investigando Leon, mas nunca imaginei que Cordelia estaria tão animada. Angie confiava em Cordelia, então ela certamente não era uma má escolha para ser enviada para ficar de olho em seu noivo. Sinceramente, não é como se eu quisesse prendê-lo. Estou disposta a ignorar um certo nível de infidelidade. Tem certeza? Sim. Desde que ele volte para casa conosco, não vou pedir mais nada além disso. Honestamente, Angie realmente não queria que ele traísse de forma alguma, mas ela estava com medo de que ele a odiasse se ela fosse possessiva demais. Mesmo assim. Mas esteja especialmente atenta a Marie. Ela conseguiu envolver Sua Alteza e seus amigos em questão de semanas. Existe a pequena chance de que Leon possa cair em suas garras. Na verdade, eu não acho que isso vá acontecer, mas não consigo deixar de me preocupar. Se havia alguém em quem Angie não confiava, era aquela garota. Cordelia colocou a mão sobre o coração. Entendido. Ao voltar para casa, meus pais pediram que eu levasse alguém comigo, nossa criada elfa, a senhorita Ilmeria. Ela estava diante de mim com uma enorme mala de viagem nas mãos e uma expressão nervosa no rosto. O quê? Vocês querem que eu leve a senhorita Ilmeria? Perguntei. É um prazer me juntar a você. PS, morde minha língua. Os olhos de Ilmeria se encheram de lágrimas,
mortificada por sua literal mordida na língua. Ou talvez ela tenha mordido a língua com muita força e esteja doendo muito. Seja qual for o motivo, ela era uma companheira fofa, mesmo sendo mais velha do que eu e já tendo um filho. Ela vai ficar de olho em você, disse minha mãe. E se você ousar trair, isso não tem nada a ver conosco. Minha família realmente não tinha muita fé em mim. Ah, vamos lá. Eu não vou trair. Eu já estou noivo, sabe? O que é exatamente o problema, não é? É melhor você não fazer nada que faça essas garotas chorarem. Eu sei. Minha mãe fez uma cara como se não estivesse convencida. Bem, é verdade que estamos enviando ela para te vigiar, admitiu meu pai. Mas você vê, ela tem se esforçado muito. Achamos que seria uma boa recompensa para ela. Recompensa? Ergui uma sobrancelha no início, mas então a realização me atingiu. Ah, entendi. Kyle estava na República de Alzer, o que significa que meus pais estavam esperando reunir-me e Meria com ele. Ok. Entendi, eu disse. Você realmente entende? Meu pai cruzou os braços. Não estávamos mentindo quando dissemos que ela vai ficar de olho em você. Sério? Então vocês também não confiam em mim? Não mesmo. Ele nem hesitou. Eu tremi de choque e me virei para Nix, que ficara em silêncio o tempo todo. Ele sorriu provocadoramente para mim. Depois da senhorita Clarice e da senhorita Deirdre, você realmente esperava que não duvidássemos de você? Você não tem um cérebro aí dentro? Ah, como eu invejo você. Nem mesmo tenho intimidade com uma única garota, quanto mais um marinho inteiro delas. No momento em que ele mencionou esses nomes, não havia nada que eu pudesse dizer em minha defesa. É verdade? Nós trocamos cartas. Mas isso realmente qualificava como traição? Espere um segundo, eu disse. Ouvi dizer que nos dias de hoje, no reino, um cara não precisa dizer nada e as mulheres ainda se aproximam dele. Sim, bem, se ainda não estava óbvio o suficiente, você ser meu irmão complica as coisas. Nix pressionou a palma da mão contra o rosto, franzindo a testa. Justo quando estávamos prestes a decolar, Anja de repente me apresentou a sua criada. Meu nome é Cordelia Foyeston. Você pode me chamar apenas de Cordelia, se desejar, meu lord. Sua saudação foi educada o suficiente, mas eu senti que ela estava em guarda. Conde Bartyford, a senhorita. Ilmeria suspirou, seu rosto se iluminando. Ela é uma criada de verdade. Que incrível! Você também é uma criada de verdade, sabe? Embora eu concorde que ela parece ser muito profissional. Cada movimento de Cordelia era gracioso, e o fato de ela ter fogo em seu nome significava que ela era de origem nobre, filha de algum aristocrata. Dado quão vasta era a propriedade Redgrave, ele tinha muitas pessoas de alto escalão trabalhando lá. Nem todos eram de origem nobre, é claro, mas outras pessoas como Cordelia eram empregadas lá. Cordelia tem minha total confiança, disse Ange. Ela vai cuidar de você em Alzer. Mas eu já tenho a senhorita Ilmeria. A senhorita Ilmeria levantou a mão levemente. Sim. Também me pediram para cuidar dele, pela família dele. Lívia mordeu o lábio e olhou para Ange. Acho que deveríamos ter conversado com nosso sogro antes. Ange assentiu. No entanto, isso ainda funciona perfeitamente. Duas cabeças pensam melhor do que uma. Não pode fazer mal ter mais um par de mãos para ajudar. Uma dúzia inteira pode ser demais, mas não há nada de errado com duas. A senhorita Cordelia olhou para mim. É um prazer servi-lo, meu lord. Ao mesmo tempo, a senhorita Ilmeria curvou a cabeça. Se sim, é um prazer, meu lord. Apenas me chame de Leon, eu disse. Não estou acostumado com as pessoas me chamando de meu lord. Luxon flutuou em minha direção, pairando sobre meu ombro direito. Parecia que ele havia terminado de preparar o Enyor para a nossa viagem. Mestre, estamos prontos para partir. Não houve problemas ao carregar a carga também.
Entendi. Eu me virei novamente para Angie e Lívia. Bem, acho que vou partir então. Lívia cruzou os braços atrás das costas, endireitou-se e sorriu para mim. Cuide-se bem. Angie hesitou sobre o que dizer no início, mas logo recuperou sua confiança normal. Tenha uma viagem segura. Nós iremos te visitar novamente no próximo feriado prolongado. Depois de acenar adeus para as duas, escoltei a senhorita Ilmeria e a senhorita Cordelia a bordo do Einhorn. Eu estava deixando minha casa para voltar a um país cheio de problemas e, honestamente, não queria ir.